Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, sejam todos sempre bem-vindos a essa casa, aos funcionários da Casa Legislativa e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Antônio Carlos, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do ano 2023. E para darmos início a essa noite, peço que o vereador Edinei faça uma oração. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir, os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios, se Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Coloco em votação a ata da 37ª sessão ordinária do ano 2023, realizada no dia 23 de outubro de 2023. Em votação. Ata aprovada por unanimidade. Agora vamos aprovar a segunda ata, que é a ata da sessão extraordinária do ano 2023, realizada no último dia 26 de outubro de 2023, em votação. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora para o expediente recebido. Solicito que o primeiro secretário, o vereador Leonardo, faça a leitura do mesmo. Depois. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, nosso amigo Samuel Munícipe e o Samuel, vereador Mirim, também. Seja bem-vindo, sua mãe também, nosso amigo Chimbica. Boa noite, seja bem-vindo, Mauro. Também estendo os cumprimentos aqui aos funcionários da casa e também quem nos assiste pela transmissão. Pedido de informação parlamentar número 23 de 2023. O vereador presidente que subscreve requer na forma regimental, com fundamento no artigo 197 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o encaminhamento de ofício ao excelentíssimo senhor Geraldo Poli, prefeito municipal, contendo os termos da seguinte pedido de informação. Requeiro que forneça a esse Poder Legislativo informações a respeito da demolição da antiga escola situada no bairro Vila 12, em nosso município. A comunidade local expressou preocupações e questionamentos em relação a essa demolição, e acredito que é fundamental que haja transparência e prestação de contas sobre este assunto. Portanto, solicito que Vossa Excelência forneça esclarecimentos sobre as razões que levaram à demolição da mencionada escola, incluindo, número 1, o motivo específico para a demolição da escola. Número 2, quaisquer estudos ou relatórios que embasaram a decisão de demolir a escola. Número 3, o plano ou projeto que visa substituir a escola demolida, se aplicável. Número 4, o processo de consulta à comunidade antes da demolição. Esta solicitação de informações é feita com base na necessidade de manter a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas da administração pública. Os cidadãos do nosso município têm o direito de compreender as decisões que afetam diretamente suas vidas e comunidades. Cordialmente, Wagner Luiz Có.
Projeto de Lei Ordinário número 29 de 2023. Autoriza a suplementação e anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Mudou são os que estão em negrito. Tem esse aqui, foi adicionado 2 na verdade. Esse aqui. Aí é só vou dizer que foi mudado o valor total. O valor total ali que foi para passar a regular com isso, aí botando um e tirando aqui. O projeto ele já foi lido, na verdade, na semana anterior, né, a suplementação, mas essa semana houve uma retificação. Então veio um projeto de novo, né, onde foi alterados apenas 2 artigos, que eu farei a leitura desses novos 2 artigos. Fica suplementada a importância de R$ 1.376.675,99 na dotação da verba do orçamento vigente abaixo. Já está todo explicado, eu vou ler os que foram acrescentados. No Fundo Municipal de Saúde do município de Antônio Carlos, na manutenção da frota municipal da saúde, vai ser suplementado em R$ 147 mil. E a despesa proveniente disso sairá do fundo também do Municipal de Saúde, mais das atenções primárias à saúde, no valor de R$ 147 mil. Pedido de providência número 138 de 2023. Iluminação pública e substituição de lâmpada queimada. Solicito ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli que, juntamente à secretaria competente, faça a manutenção e a substituição de lâmpadas queimadas em 5 postes localizados na rua Militão José Coelho, com início na avenida João Frederico Martendal, do bairro Canudos, em nossa cidade. Justificativa. A iluminação pública é de extrema importância para a segurança e bem-estar de nossos munícipes. A rua Militão José Coelho apresenta 5 postes com lâmpadas queimadas, o que compromete significativamente a visibilidade noturna e a segurança dos residentes e visitantes do bairro Canudos. Esta ação não apenas garantirá a segurança dos cidadãos, mas também contribuirá para a qualidade de vida e o bem-estar de nossa comunidade, bem como a prevenção de acidentes. Cordialmente, Wagner Luiz Có, vereador. Pedido de providência número 139. Macadamização e patrulhamento de rua. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, que tome providências imediatas para a realização de melhorias na rua Germano José Schmidt, estendendo-se até o morador final da via, localizada no bairro Santa Maria, em nossa cidade. Justificativa. A rua Germano José Schmidt é uma via de grande importância para a mobilidade e acessibilidade dos moradores de Santa Maria. No entanto, ao longo do tempo, a condição da rua tem se deteriorado, resultando em uma série de problemas, como buracos. A realização de melhorias com a colocação de material e patrulhamento que se estenda até o morador final da rua é fundamental para garantir a segurança de todos que a utilizam e para promover a mobilidade eficiente em nossa cidade. Cordialmente, Wagner Luiz Có, vereador. Pedido de providência número 140 de 2023. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, a realização de melhorias na rua localizada no lado oposto da rua Polônia Weber, no bairro Canudos, próximo ao bar do Bila. Justificativa. Os moradores da rua que são contribuintes de IPTU têm sido cidadãos cumpridores de seus deveres fiscais com a cidade. No entanto, eles enfrentam desafios significativos devido às condições precárias da rua que residem. A via apresenta problemas como buracos, falta de manutenção, que afetam a circulação de veículos e a qualidade de vida dos residentes. Estes contribuintes têm demonstrado seu comprometimento com a cidade ao pagar seus impostos regularmente, e é justo que recebam a devida atenção em relação à infraestrutura local. A realização do patrulhamento
é fundamental para garantir a segurança dos moradores e promover a mobilidade eficiente em nossa cidade. Cordialmente, Ednei Gesser, vereador. Pedido de providência número 141, de 2023, reconstrução de proteção lateral da ponte. Solicito ao senhor Geraldo Poli, prefeito municipal, juntamente com a sua equipe, que providencie a reconstrução da proteção lateral da ponte, bem como a colocação de material na cabeceira da mesma, situado no bairro final da Rua dos Imigrantes, no início da Rua de Fátima, no bairro Rio Farias deste município. Justificativa. A presente solicitação baseia-se na situação crítica da proteção lateral da referida ponte. Parte da proteção lateral encontra-se danificada, comprometendo a segurança dos pedestres e veículos que utilizam essa estrutura. A ausência de proteção representa um risco significativo para a comunidade local. Além disso, há buracos na cabeceira da ponte que precisam ser devidamente reparados com material resistente. Salientamos que a melhoria da infraestrutura da ponte é de extrema importância, uma vez de que trata uma via bastante movimentada. Esta ação não apenas garantirá a segurança dos moradores, mas também contribuirá para a prevenção de acidentes no local. Cordialmente, Ednei Gesser, vereador. Pedido de providência número 142. Iluminação pública e substituição de lâmpada queimada. Solicito ao excelentíssimo senhor Geraldo Poli que tome providência juntamente à secretaria competente para que faça a manutenção da iluminação pública na pista de skate da Rua São Francisco e no parquinho do loteamento João Bernes em nossa cidade. Justificativa. Em alguns postes de iluminação da pista de skate estão queimados, na qual tem gerado uma preocupação significativa aos frequentadores no local nas horas noturnas. No parquinho infantil, notamos que a lâmpada no poste de iluminação encontra-se apagada, e isso tem causado desconforto e insegurança às crianças e famílias que utilizam essas áreas de lazer durante a noite. Solicitamos que providenciem a troca de lâmpadas queimadas o mais rápido possível, para que as crianças e suas famílias possam desfrutar desses espaços de forma segura. Cordialmente, Leonardo Hoffmann, vereador. Pedido de providência número 143 de 2023. Limpeza do mato em parquinho público. Solicito ao senhor Ariel Pitts, secretário de Infraestrutura, que providencie a limpeza e roçagem do mato nos parquinhos da Rua Vereador Oswaldino Hoffmann e loteamento João Bernes, em nossa cidade. Observamos com preocupação o crescimento descontrolado do mato nesses parquinhos. Essa situação não apenas prejudica a estética dos locais, mas também representa um possível risco à segurança das crianças e moradores que frequentam essas áreas de lazer. Mato alto pode abrigar pragas e animais peçonhentos, criando um ambiente inadequado e potencialmente perigoso. Diante disso, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a limpeza e roçagem do mato nos parquinhos o mais breve possível. Isso garantirá um ambiente mais limpo e seguro aos moradores e crianças que desfrutam dessas áreas de lazer. Cordialmente, Leonardo Hoffmann, José Ayrton Decker, Pio Elias Rodrigues, Wagner Luscoy e Ednei Gesser, vereadores. Indicação número 168 de 2023, melhorias em via pública. O vereador Cássio subscreve em indicar ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo, Ariel Pitts, que viabilize manutenção de um bueiro na rua Blásio Gesser, mais precisamente próximo à rua do senhor César Gesser. Justificativa. A presente indicação visa melhorar as condições de escoamento das águas pluviais, pois a vazão do referido bueiro não comporta a quantidade de água, necessitando de adequação quanto à vazão, substituindo os tubos existentes por tubos maiores. Assim, dessa forma, solicita-se ao poder público providências dentro do seu cronograma de obras para atender a presente indicação. Cordialmente, Abraão José Feltz, vereador. Indicação número 169 de 2023, disponibilização de drones na agricultura. Venho indicar ao excelentíssimo senhor Geraldo Poli, prefeito municipal, a realização de um estudo visando a disponibilização de drones para auxiliar os nossos agricultores. Justificativa. Considerando a importância do setor agrícola para a economia local e da região da Grande Florianópolis, bem como a crescente necessidade de adotar tecnologias modernas para aumentar a eficiência e a produtividade no campo,
sugiro que a Prefeitura disponibilize drones para a agricultura em nossa região. Os drones, por meio de suas diversas capacidades, podem contribuir significativamente para o aprimoramento da agricultura local. Número 1. Monitoramento da lavoura. Os drones têm a capacidade de capturar imagens de alta resolução, permitindo o acompanhamento do crescimento das plantas, identificação de áreas com problemas e otimização do uso de fertilizantes. Número 2. Detecção de pragas e doenças. Através de imagens aéreas, é possível identificar infestações de pragas e doenças de forma precoce, permitindo uma resposta rápida e eficaz. Número 3. Contagem de plantas. Os drones podem contar o número de plantas em uma lavoura, fornecendo informações cruciais para o planejamento da safra. Número 4. Mapeamento georreferenciado. A tecnologia dos drones permite um mapeamento georreferenciado de áreas, facilitando o planejamento e a gestão de terras. Número 5. Monitoramento de animais e acesso nas áreas de difícil alcance. Drones podem ser utilizados para localizar e monitorar animais, além de acessar áreas de difícil alcance, como locais de difícil acesso e áreas de difícil monitoramento. A utilização de drones na agricultura desempenha um papel fundamental na redução do uso de agrotóxicos, promovendo a saúde dos agricultores e contribuindo para as práticas agrícolas mais sustentáveis. A implementação de drones para o monitoramento de pragas e doenças permite uma abordagem mais precisa e direcionada na mitigação desses problemas, reduzindo assim a quantidade total de produtos químicos utilizados. Além disso, a exposição a agrotóxicos associada a inúmeras doenças, incluindo o câncer, é significativamente reduzida com a adotação de drones. A promoção de uso de drones na agricultura está alinhada com práticas agrícolas sustentáveis, beneficiando tanto a saúde dos agricultores quanto o meio ambiente e a qualidade do solo, ao diminuir a poluição causada pelos agrotóxicos. Além disso, a modernização da agricultura por meio de tecnologias como drones pode contribuir para o crescimento econômico da região, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. Portanto, é fundamental destacar que a implementação de drones na agricultura não beneficia apenas os agricultores, mas também a saúde pública, o meio ambiente e a economia local. Solicitamos respeitosamente que essa indicação seja analisada com atenção, uma vez que a implementação de drones na agricultura representa um passo significativo em direção ao progresso e ao desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Cordialmente, Wagner Luiz Có, vereador. Sem mais nada no expediente, eu repasso os trabalhos ao presidente. Muito obrigado, vereador Leonardo. Todo expediente recebido será encaminhado na forma regimental. Agora passamos para as explicações pessoais, mas hoje nós temos o uso da tribuna popular, então antes dos vereadores fazer suas explicações, peço que o engenheiro agrônomo Samuel Correia Pereira faça o uso da tribuna com uma explanação de 10 minutos sobre o tema compensação ambiental que o município tem direito. Dá 10 minutos. Só uma coisa para mim não me perder. Boa noite, presidente. Boa noite, Samuel. Caros vereadores, plenária. Samuel, só peço que se aproxime um pouquinho mais do microfone para ficar Certo. mais nítido da Plenária e os internautas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a essa presidência, a essa Câmara, pelo fato de ter criado essa tribuna popular, dando a oportunidade da população poder participar mais, estar mais presente, mais junto a esse parlamento, tornando cada vez mais a gestão participativa. E é muito importante essa iniciativa, por mais que seja curto tempo, mas essa interação, essa aproximação do parlamento com a população é vital para o desenvolvimento do município. Eu queria me apresentar, eu me chamo Samuel Correia Pereira, eu sou engenheiro agrônomo, tenho várias outras atribuições, mas a gente geralmente só casa com a primeira esposa.
As demais a gente convive. Então, eu tenho vários cursos na área de especialização, principalmente de gestão ambiental, licença ambiental e certificações ISO. As certificações é uma exigência feita através dos acordos internacionais do planeta, com o comprometimento com relação ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Então, as ISO ela auxilia as empresas, os gestores, seja ele público ou privado, a identificar os problemas e buscar soluções, de maneira a equilibrar os impactos provenientes dos empreendimentos causados ao ambiente. Eu vim aproveitar o momento para falar de um tema super polêmico, que é a questão de compensações ambientais, mas que é uma alternativa que auxilia qualquer gestor, qualquer município, qualquer estado, né, de receber compensações através dos impactos causados pelas grandes obras que envolvem o município, tentando equilibrar os impactos causados ao meio ambiente. Então, semana passada, teve uma plenária aqui que o tema foi com relação a um financiamento, um recurso. Mas não existe só essa possibilidade e também essa questão de emenda parlamentar, é só o que se pensa, né? Mas essa parte de compensação ambiental, ela muitas vezes, ela vai buscar recursos que você nem imagina a dimensão, porque ela é proporcional ao impacto, proporcional ao desenvolvimento, ao crescimento, que é o caso do município, que está crescendo de uma maneira muito rápida. Tudo isso tem uma justificativa. Geralmente, é atribuída ao executivo ou ao legislativo, mas esquece de ver a origem, o que está ocorrendo no seu entorno, né? Então, para mim falar da licença ambiental, da compensação ambiental, eu tenho que dar ênfase ao licenciamento ambiental, que é uma determinação obrigada por lei para determinados tipos de atividade desenvolvida. A pessoa precisa, através de um órgão licenciador, adquirir a licença ambiental. Para que ele possa adquirir essa licença ambiental, ele passa por uns cinco processos. Primeiro, o empreendedor. O empreendedor, seja ele público ou privado, seja ele federal, estadual, municipal, se ele vai fazer uma obra que ela se enquadra de pequeno, médio e grande impacto, determinada por cada estado tem as suas atribuições. Santa Catarina, se não me falha, tem mais de 300 atividades que elas são obrigatoriamente têm que ser licenciadas. Qualquer obra, por exemplo, estradas tem que ter licenciamento ambiental, né? E grandes obras tem que ter. Uma Coca-Cola, por exemplo, né? E dependendo do tamanho do porte, o tamanho do impacto, aumenta a obrigação. Então, além do empreendedor, tem que ter o consultor ambiental. O consultor ambiental é quem vai fazer os estudos de tudo que provavelmente possa acontecer com a elaboração daquele projeto. Tem que prever hoje, amanhã, depois e bem na frente. A partir do momento que ele faz esse diagnóstico, apresenta esse relatório, que a gente chama de EIA, e apresenta ao órgão licenciador, seja ele estadual ou federal, vai se discutir com relação aos impactos detectados, todos eles, onde vocês menos podem imaginar, eles são discutidos. De que forma? Aí aparece um outro ator, que o município tem ausência e vem sofrendo por conta disso, o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão
mediador de todo esse processo, de todo esse conflito, é o Ministério Público. Tudo que se relacionar ao socioeconômico, ao ambiental, tem que passar pelo Ministério Público, né? E se tem o Ministério Público, tem que haver o judiciário, que é o juiz, tem que ter. Então, aí completa o ciclo. Se não tiver esses atores, não fecha o ciclo. Ou seja, aqui nunca vai fechar. Ah, mas o promotor é de Biguaçu. O dia que eu casei, a minha esposa ia morar na minha casa, não na casa do vizinho. O município tem que ser independente. Ah, eu já ouvi de muitas pessoas, não, mas o município é pequeno. O promotor, ele não precisa ter 5 dias na semana aqui em Antônio Carlos. Se ele tiver um dia, ele é um dia de Antônio Carlos. Ele não é de Biguaçu, ele é de Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos tem o Ministério Público. O Ministério Público é o mediador de todos os conflitos que existem dentro do município. Ele é o mediador. Nós temos delegacia, nós temos Conselho Tutelar, mas todos eles ficam na dependência de Biguaçu, porque o judiciário nosso está em Biguaçu. Nós não temos justiça em Antônio Carlos, representação não. Ah, mas não é. Ele é de Biguaçu. A partir do momento que ele passar a vir para cá, nem que seja um dia, ele passa a se familiarizar com todo a geopolítica do município, ele passa a ter um entendimento maior e a população fica mais próximo. Muitas das pessoas não têm condições de fazer uma queixa, de ter que ir lá. Primeiro que quando chega lá em Biguaçu, o Ministério Público só atende depois de meio-dia. Depois, sabe lá se o promotor vai lhe ouvir, porque primeiro você vai falar só com o secretário, porque ele não pode atender. Então, tudo isso vai cortando a causa. Tudo isso vai quebrando a transparência, vai quebrando as ações. Então, a questão do impacto ambiental, a questão da compensação ambiental, ela precisa ter a justiça para fazer valer. A Câmara, vocês aqui, diariamente estão trabalhando as leis, mudando, reformando, aprovando, discutindo e fiscalizam. Mas vocês não têm competência de obrigar que se cumpra as leis que foram criadas e aprovadas por vocês, por esse parlamento. Porque isso é competência do judiciário. Aí você fica mandando ofício para cá, ofício para lá, e para no ofício, porque não tem sequência. Só quem pode dar sequência é o judiciário. E através de quem? Do promotor de justiça. Então, eu queria contribuir e mostrar para vocês que a questão da compensação é uma forma de você captar recurso infinita, infundável. Não tem que pagar, não é emprestado, não é nada. É para compensar os impactos causados. Quando eu vim para cá, eu escolhi a dedo Antônio Carlos. Eu escolhi no Brasil vir para Antônio Carlos. Eu sou do Pará, de Belém do Pará. E dois critérios fizeram com que eu escolhesse Antônio Carlos. Capital da hortaliça, eu sou apaixonado pela agricultura. E o segundo, em longevidade. O segundo, em longevidade. Então, foi o que me fez vir para cá. Hoje está se perdendo tudo. Não adianta dizer que é culpa do executivo, que é culpa do legislativo. É a questão do desenvolvimento. Ele está acelerado e ele está sem rumo. Samuel, só um minutinho daí para as considerações finais, certo. Tá bom? Então, o que eu queria tentar é o seguinte, a gente precisa prever essa questão, que só através das audiências públicas é que se pode apresentar. Se a sociedade não se fizer presente e não clamar, precisa se mitigar essas compensações. Mitigar é colocar o povo para pedir o que quer, colocar as dores. Não adianta eles botar papelzinho e colar na parede e dizer que isso é desenvolvimento. Ele tem que clamar e reclamar e chorar as dores dele. Papelzinho colado na parede não traz desenvolvimento para o município.
Senão o médico não atendia ninguém. Simplesmente começar a pegar papelzinho e colar na parede e olha, aí vai na farmácia, não tem nada a ver. Então, tem que ter audiência pública, tem que ter essa interação, a participação da sociedade. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o EIA-RIMA, feito pela equipe que fez o projeto do anel viário. Isso aqui levou uma década. Não precisa ninguém ler. Eu é porque eu tenho aptidão por isso aqui. Mas não existe a participação de Antônio Carlos. Existe só como participador, como mas não tem nada a pedir, nunca pediram nada. Então, o passivo do Antônio Carlos e da região, porque isso não se pode brigar só, tem que trazer a região junto. Não foi eu que formei a região. A região são 9 municípios. E só 4 se beneficiam. O impacto é em todos. Inclusive, agregaram mais 13. Foi para 22 municípios. E Antônio Carlos, para quem já olhou o mapa dessa grande Floripa, está bem no centro. Geograficamente, nós estamos no coração desse consórcio formado. Mas nós não reclamamos, não pedimos, não exigimos nada, nós estamos assistindo as coisas acontecer. Obrigado. Obrigado, Samuel. O tempo é curto pelo tema, mas agradecemos pela sua explanação a respeito de um assunto que a gente debateu semana passada, mas que é tão importante para o nosso município, que são as compensações pelos impactos ambientais sofridos no nosso município. Agora passamos para as explicações pessoais dos vereadores. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadoras, funcionários do Executivo Legislativo, público aqui presente, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero só fazer um agradecimento aqui ao Ariel, que fez algumas melhorias na rua Luísio Matias Gesser e na rua que vai para o Egito, na Pedro Leonardo Schmitz. Se ele puder dar continuidade, soubemos também que a patrola deu um probleminha meio sério, vai ficar uns dias parado, mas se não for resolvido, que vê a possibilidade da contratação, não sei se ainda a prefeitura tem licitação para a motoniveladora, mas peço ao Ariel, que a gente sabe que em todo município carece de melhoria devido às chuvas, que também dê uma atenção especial na rua Luísio Matias Gesser e no Egito e no Alto Egito também. E quando for para o Egito, que também vai até o Rancho Miguel, também dê as devidas condições de trafegabilidade. Está tendo tráfego no local ainda, mas necessita de melhorias. Que eu tinha para hoje é isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente, vereadora Anice, vereadora Vera, vereadores, nosso companheiro do meu bairro, Samuel, nosso vereador Mirim, Samuel também, o meu primo Chimbica, Ademir, sempre é um prazer recebê-lo, os companheiros aqui que nos acompanham e ao público que nos acompanha nas nossas redes sociais. Hoje eu também vou ser breve, presidente. Fiz dois pedidos de providência. Um é o 141, que é no início da Rua de Fátima e o final da Rua dos Imigrantes, ali a Ponte do Berlindo, como conhecida. Ali a gente está com aquela proteção há algum tempo já quebrada, e eu queria colocar isso aí para o Executivo, que seria muito bom, porque é um tanto quanto perigoso na cabeceira aí no meio da ponte, já está há algum tempo aquela proteção derrubada. Se o nosso companheiro Ariel, secretário de Obras, puder dar uma atenção lá naquela ponte, esse vereador agradece. Também o pedido de providência 140 de 2023, lá na rua Antônio Weber, o lado oposto da rua Apolônia Weber, é uma rua hoje que ela não é uma rua pública, a primeira rua à direita antes do bar do Bila,
fui procurado por um morador. Com o tempo que a gente está passando, até todos os vereadores aqui pedem, nesse momento, a gente não pode cobrar muito, porque a situação do nosso tempo não tem ajudado. Mas o morador me procurou naquela rua, é um pagador de IPTU, tem vários moradores de um lado daquela rua, e o problema da rua é que nos dias de muita chuva ele se tornou uma bacia, tem que dar uma melhoria, um aumento de uns 30 centímetros no trecho da metade daquela rua, e disse que para o morador que eu iria colocar esse pedido de providência. Fui procurado por vários, como comentou o vereador Hermes, no Egito também, já foi feita alguma coisa na rua Braz Schmidt, vários locais, e a gente também tem que entender que nesse momento, semana passada a gente teve uma semana não tão difícil, mas as previsões dessa semana são de chuva novamente. Tem que ter também, a gente tem que colocar isso para a população, que tem que aguardar um pouco, daqui a pouco tempo vai melhorar. Aí o secretário de obras do nosso município vai tomar providência desses assuntos, que são de necessário para todos. A gente precisa patrulhamento, precisa melhoria em várias ruas. Esse é o momento que a gente tem que dar prioridade aos piores locais. A gente cobra, na hora que o tempo melhorar, devido, o secretário fará isso aí, mas eu queria que, se o Ariel puder dar uma atenção nessa rua ali, ela é uma rua que os moradores até não sabiam, eles pagam IPTU. A rua à direita ela não é nominada, não é uma rua pública, mas depois a gente vai tentar resolver esse assunto por aquela comunidade, seria de bom grado que fosse. Então fica o pedido desse vereador, a atenção naquele local, a hora que melhorar, dê uma melhoradinha no tempo. E as outras ruas do nosso município que tanto necessitam, o momento não é adequado para pedir, mas a gente nunca pode deixar de cobrar, porque a população nos cobra a cada dia, e uma das atribuições do vereador também é passar isso aí, nesse momento. Por hoje é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Abraão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadores, o público aqui presente. Eu fiz aquela ligação aí da Guilmara, eu fui procurado na festa da PAI, um amigo meu, né, que tem uma lavoura, que eu até fui no local, meio que é 2 casas, o cano lá, não sei se é de 50, a hora que quando chove muito, a água demora passar naquele cano, o que ela represa para a lavoura. Então, o que tem que fazer ali, aumentar, eu acho, outra tubulação, porque é pouca queda, né? Quando tiver bastante queda, mais tubulação, a água não volta para a lavoura. Tem que fazer o espaço, como chove, que a água passa aquele caminho ali daquelas 2 casas. Até fui no local, fui bem cobrado, e fui no local mesmo, mas tem que aumentar a vazão de água ali para não voltar para a lavoura. Se tiver mais vazão, ela não fica dentro da lavoura, porque ela represa. Quando represa muito, chove muito, fica muito tempo dentro da lavoura e os agricultores apertam toda a lavoura. E a outra, o pedido que eu vou fazer, que eu fui domingo lá, é no Gilson Simones. Ela tem um pedaço que é bem, um morozinho assim, né? Então, tá bem difícil. Eu falei para ele que chove muito, né? O caminhão não vai até na residência, no rancho dele, onde faz a lavoura, tem que pegar até na baixada embaixo. E ele me procurou muito, que o Auriel vai lá no local e vê a situação para resolver o problema lá. É pouca coisa, não é muita coisa não. E outra, eu quero agradecer o Samuel Guessa. A hora que eu cheguei em casa, o vereador Mirim, a indicação dele foi muito importante. O Parque Municipal, ele falou, eu acho que ele vai ser um dia o vereador, o prefeito, para resolver esse problema. Samuel, muitos parabéns a tua explanação hoje aqui no plenário. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José Ayrton. Boa noite, presidente. Boa noite. Nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionários desta casa
e público que nos acompanha pelas redes sociais. Também agradecer a presença do vereador Mirim Samuel. Hoje eu gostaria de deixar registrado que na próxima sessão ordinária trarei uma moção de aplausos em reconhecimento à nossa munícipe Isadora Pauli, filha de Luciano Pauli e Lucinir Manes Pauli, que foi a grande campeã nacional do concurso ao redor da Ibero-América 2023. É uma vitória para a nossa educação. Por isso, afirmo o meu compromisso em trazer esta moção na próxima sessão e peço o apoio de todos os vereadores. Quero parabenizar a Isadora por esse prêmio, é muito importante para o município, que não é, assim, é uma honra para todos nós, né, ter uma menina jovem, uma criança ainda, e ser a grande campeã nacional. É muito gratificante. E ainda mais eu convivo com trabalho lá com essa família. Parabéns, Isadora. Era isso, presidente, que eu tinha para essa noite. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Pio Elias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, noite, vereadores, vereadoras, o público que nos assiste pelas redes sociais, o público que nos assiste aqui no plenário, vereador Samuel, né, vereador Mirim, meus amigos que estão aí no plenário. Eu queria fazer umas pedidas ao Ariel. Nas entradas de rua tem as placas indicando o endereço da população. Isso tem que ter, né? E é por obrigação. E hoje se encontra as placas, bem dizer, quase toda caída nas entradas de rua. O pessoal liga pra gente que a gente é representante deles, né? Queria pedir ao Ariel que levantasse essas placas. Tem algumas amarradas nas cercas. Fica muito feio para o município, né? Nosso município é um município turístico, um município que todo mundo acompanha. E a vista de Biguaçu tem placa. Toda a rua, vieram botar placa até na grutinha ali Nossa Senhora de Fátima, ali na rua São Francisco de Assis. Até ali eles colocaram uma placa na gruta. Então eu queria pedir ao Samuel que ajude o Ariel. Pedir ao Ariel que, olha, esse endereço, faz uma placa também que chama mais atenção, né? Mais atenção, aquela plaquinha está muito pequenininha, que dá uma cuidada nesses endereços e dá uma ajeitada nessas entradas de rua. Também queria pedir o Ariel, Rua Floriano Pedbeza, Rua São Francisco de Assis, a chácara do falecido Maurino, que dá uma olhada no material. Agora chovendo, calize, o transporte escolar, esses ônibus com criança dentro. Então queria pedir ao Ariel que desse uma olhada, não é só na Rua Floriano Pedbeza, São Francisco, e naquele morro na chácara do Maurino. Eu acho que é toda a rua do município. Morro da Glória, a dona Renilde tem me ligado, até anda braba comigo, que a sessão passada não deu de falar. A última moradora do Morro da Glória, ela disse para mim que está tapando buraco com bagaço. E isso eu quero pedir ao Ariel, que vai lá, aquela coitada lá, tem que fazer feira, tem que sair, e coloca um material naquela rua, que tem uma subida lá que, se o cara não... O Ednei já esteve comigo lá, a gente tem que dar ré para subir, se facilitar. Embalar cá de baixo, senão não sobe. Então, peço ao Ariel que olha para aqueles moradores lá. Queria reforçar a indicação do Ednei, a Rua dos Imigrantes, a ponte. Essa indicação eu já fiz faz 2 anos. Está lá. Foi feita aqui nessa gestão.
Na gestão passada também parece que eu já fiz. Está lá naquela situação, é com o Ariel. O Ariel vai lá, olha, quero reforçar a indicação do Ednei, olha aquela ponta. Depois de acontecer alguma coisa, aí vão fazer. Sou Leonildo, diácono, coitado. Presente sempre na missa, parece um santo. Vem me pedir socorro, está trancando o carro na rua dele atrás do Estrela Azul. Veio me pedir socorro, sou Leonildo. Eu fui lá até fiquei com dó dele. Tem que vir a missa à noite. Então eu quero pedir ao Ariel que vai lá, dá atenção naquilo ali. Ele precisa trabalhar, ele precisa servir as comunidades, fazer aquele culto dele, parece ser um santo. Quero pedir ao Ariel que vai lá, não deixa o homem vir de pé com essa chuva. Lá passa a patrola, tira o pantano, coloca o material. Dá uma atenção lá no São Leonildo, na rua, não sei o nome daquela rua, é atrás do Estrela Azul ali. O Ariel sabe onde é. Também queria pedir a iluminação pública. Não é só na rua que eu estou falando aqui, todo o município. Como o Léo leu ali a indicação, queria que desse uma atenção, ou a empresa, não sei o que é que acontece com a lâmpada que coloco hoje, amanhã está queimada. Queria pedir uma atenção, o responsável, o prefeito, que fez com essa empresa, não sei se é material de terceira qualidade, ou de quarta, que olhe, essa empresa a gente está batendo já há muito tempo. Então tem que ver o que é que tem de errado aí. Senhor presidente, o que eu tenho para hoje é isso. Obrigado. Obrigado, vereador Pio Elias. Agora farei uso da palavra como cumprimentado inicialmente, estendo todos que se fazem presente a essa casa, sejam sempre bem-vindos ao vereador Mirim Samuel. Em seu nome, estendo a todos os internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, uma boa noite. Inicialmente comentarei um pouco a respeito das minhas solicitações, meus pedidos de indicação e providência, que são munícipes que nos procuram para ter informações ou algumas melhorias para a benfeitoria e uma melhor condição de vida na nossa localidade ou no nosso município. Primeiramente, na localidade da Vila 12, me chamou a atenção quando na sexta-feira recebi um vídeo da demolição e retirada da estrutura da escola da Vila 12. Até um período atrás estava em conversa com o executivo, tentando trazer uma melhoria, uma tratativa de trazer uma estrutura melhor com uma quadra poliesportiva, alguma coisa nesse sentido. Não obtive resposta e agora a gente teve a retirada da escola. Muitas pessoas nos procuraram para saber o motivo e por que as pessoas dali não foram avisadas ou não tiveram um consentimento também algum, ter pelo menos a informação do real motivo que a levou a retirar daquela escola. Então é importante para aquela localidade e também para o vereador que assim fez um pedido de informação. A respeito da iluminação pública, nós temos alguns problemas no município, como o Pio Elias comentou, mas nós temos ali na rua Militão José Coelho, nós temos uns 5 a 6 pontos de escuridão, de lâmpadas queimadas, onde fica mais ou menos ali uns 300 metros a 400 metros no escuro, do posto Schuller para dentro. Então fica aqui a indicação desse vereador, pois tem pessoas ali que vêm à noite para pegar o ônibus e ir para a universidade e retornam e está aquela escuridão. Então, quem é o responsável, que acredito que seja o Edinho, que tome alguma providência a respeito disso. E também já reforço a indicação do vereador Leonardo a respeito da iluminação no parquinho de pista de skate, que é tão necessário e tão utilizado por as pessoas que ali residem. Também gostaria de solicitar que seja feita a macadamização e patrulhamento da rua Germano José Schmidt, na localidade de Santa Maria, até o último morador. Lá são agricultores que muito trabalham dia a dia, como boa parte ou praticamente todo o nosso município, mas que não tem uma trafegabilidade digna do serviço prestado pelo nosso município. Então fica aqui a indicação daquela localidade, daqueles moradores para aquela rua.
E a respeito do uso de tecnologia na agricultura, eu acredito que a gente deva sempre estar evoluindo, estar tentando buscar novas alternativas para atender nossos agricultores. Já na última sessão eu comentei quais são os novos agricultores, quem são os jovens que ainda permanecem na agricultura. Muitos eu acho que refletiram e devem ter tentado pensar em alguém que ainda está continuando esse caminho que é tão honrado e tão bonito. Mas nós, como agentes políticos, agentes que podem ser transformador de uma sociedade, de um local melhor para viver, e também buscar viabilizar recursos para assim atender eles, uma das tecnologias que está sendo muito utilizado é a questão do uso de drone para o uso de inseticidas e de remédios e para passar remédios nas lavouras. Em conversa com alguns agricultores, eles estão contratando serviços particulares de outros municípios, de pessoas no particular, que estão prestando esse serviço, onde que eles diminuem mais de 70% da inseticida ou do remédio ali colocado por hectare. Então imagina isso no município todo, um reflexo na diminuição do inseticida, imagina na contribuição com o meio ambiente, imagina isso na saúde dos nossos agricultores, o quanto isso vem a caminho para melhorar. Eu acredito que é uma vertente, é um ponto que o Poder Executivo deve estar tratando, tentando buscar algumas alternativas para viabilizar, talvez um profissional com equipamento desse, contratando, para atender os nossos agricultores. Pois eu acredito que nós temos condições de manter nosso título de capital de hortifruti e granjeiro que tanto nos orgulha nessa cidade. Então fica aqui a indicação desse vereador em nome de todos aqueles agricultores que pediram e que viram uma luz no fim do túnel, vendo essas tecnologias sendo implantadas nas nossas lavouras. E também a respeito do uso das máquinas da agricultura, muitos me perguntam como é que está sendo a divulgação. Então, não está tendo a lista de espera como assim aprovado nessa casa. E daí eu me pergunto, naquela hora foi falado, vai onerar muito mais o nosso poder executivo com um projeto desse, porque não dá para fazer o serviço em localidade. Naquele momento foi desmentido essa informação e já também antemão a gente fica entristecido vendo que pessoas que poderiam ser atendidas onde tem propriedades vizinhas que um recebe e outro não, e pessoas que ainda lá da enxurrada no final do ano passado, de dezembro, que tiver toda a sua lavoura perdida, que ainda não foi atendido. Eu me vejo na pele desse agricultor como é desanimador. Daí vem uma máquina no lado onde a pessoa pode estar produzindo e colhendo ao longo desse tempo. Não sou contra em aquele agricultor receber a máquina, mas o porquê de um agricultor receber e o outro ter tantos empecilhos e tantas dificuldades para receber a máquina. Gostaria também de fazer algumas indicações formais nessa noite, que com as fortes chuvas que estão assolando aqui nosso Antônio Carlos, mas de modo geral Santa Catarina, pediria que o Ariel, o secretário de Infraestrutura do nosso município, desse atenção na rua Leonido Decker e rua José João Petri, na localidade de Vila Doce. Tem alguns pontos que necessitam de melhorias. Na rua Floriano Pedro Bezin, tem alguns pontos que necessitam de patrulhamento e de macadamização. Temos um bueiro na rua de Fátima, próximo da casa do Astério Creme, um bueiro entupido de pedra, então também que dê alguma atenção para os serviços prestados àquela localidade não sejam perdidos. E também gostaria de comentar um pouco
temos um caso na rua Nossa Senhora da Glória, que é a rua que liga Santa Maria Morro da Glória, onde na última sexta teve pessoas que não conseguiram trafegar por aquela via, sendo que encalharam carros. Então, a situação no nosso município está complicada, nós precisamos ter melhorias urgentes e ser espalhado o bica corrida nesses caminhos, pois hoje vi aqui a prefeitura espalhando no parque, que será as festividades do nosso município, bica corrida. Então, acho que os munícipes também têm direito à bica corrida que eles pagaram. E para finalizar a minha fala nessa noite, gostaria de falar um pouco a respeito das modalidades esportivas no nosso município. A gente teve um grande aumento de ofertas de modalidades esportivas, mas as estruturas ainda estão precárias. Então, gostaria que o Poder Executivo tomasse algumas providências a respeito das condições, tipo no ginásio, colocação de ventilador, material adequado, questão de infraestrutura que suporte as pessoas que ali estão fazendo sua atividade esportiva. Então, tem coisas importantes que devam ser mantidas e feitas com carinho. E, para finalizar, gostaria de pegar uma fala da vereadora Mirim, que hoje à tarde falou, a Lívia, a respeito do esporte no nosso município, o campeonato municipal. Quem viu o campeonato há 15 anos atrás, a entrega, a premiação, a forma de fazer é a mesma. Cadê a evolução do nosso campeonato municipal? Então, vamos ficar empurrando com a barriga um campeonato mediano, medíocre, como está sendo feito? É bom que esteja sendo feito, mas dessa forma tenho certeza que muitos que trabalham que estão montando uma estrutura para fazer o campeonato não merecem. Então, acredito que o Poder Executivo possa e tem a força de proporcionar alternativas e meios melhores para os clubes também criarem mais vontade para uma disputa de campeonato. A vereadora Mirim até falou, não teve, nem o som não funcionou da premiação. Então, eu vou terminar com as palavras dela essa noite a respeito do esporte municipal no nosso município. Com a palavra, vereador Leonardo. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, Letícia, Carlos, vereador Mirim, Samuel, sua mãe, nossos amigos Chimbica, Celito, sejam bem-vindos, nosso amigão lá também no canto. Estendo os cumprimentos aos funcionários aqui do Legislativo e todos que nos assistem pela transmissão. Uma boa noite a todos. Inicialmente, queria comentar, na verdade, somente comentar mesmo, a respeito da fala do munícipe aqui, do engenheiro Samuel, que falou a respeito das compensações. Realmente é um assunto, como ele falou, delicado, né? Porque até agora a gente não viu, né, nenhum município, mesmo aqueles que têm o contorno passando, buscando compensações, né? E a gente sabe que está impactando já diretamente em Antônio Carlos. A vereadora Nice, que está em contato com a saúde diariamente, com certeza deve ver que muita gente tem vindo, né, morar e residir aqui, que trabalham no contorno ou estão vindo potencialmente buscando, né, uma melhor trafegabilidade para depois, né, por causa do contorno. Então, a gente vê que já está impactando, né, educação, saúde, enfim. E a gente precisa, de fato, pensar em alguma compensação. É interessante essa fala dele para iniciar alguma coisa nesse sentido. E o Samuel falou algo muito interessante aqui, Wagner, que eu queria até chamar a atenção. O Samuel falou, o município não tem um promotor de justiça, né? E a gente acaba usando da comarca de Biguaçu, né? E ele falou algo bem assim, eu vou usar até a frase dele. Ele disse, nós mesmos não podemos fazer o município cumprir a lei que nós aprovamos. E é algo que está acontecendo, né? A gente aprovou há poucos meses a lei que vai trazer mais transparência para as máquinas e hora máquinas da agricultura. E essa lei ela não vem sendo cumprida.
Então, certamente, se a gente tivesse um promotor aqui, a gente poderia exigir, poderia com mais facilidade, né, buscar um caminho para que essa lei visse a ser cumprida. Somente o Poder Judiciário pode fazer isso. Então, a gente vai ter que buscar um caminho legal, né, para que para a gente possa fazer essa lei ser cumprida, visto que já foi aprovada pela Casa, né. Queria também, na minha fala, parabenizar vereadores mirins, em especial a pessoa do Samuel, que está aqui presente também, pela viagem a Brasília. Semana passada eu não consegui falar sobre isso. Parabéns a todos vocês. Com certeza levam o nome de Antônio Carlos como uma referência, né, a todo o Estado e principalmente o Brasil também, porque eu vi os vídeos de vocês discutindo lá no plenário da Câmara Federal, das comissões, e achei aquilo incrível. Então, parabéns a todos os vereadores mirins, né, que fizeram essa viagem e puderam participar do plenarinho, participando inclusive de debates e votações lá, como deputados também. Também queria usar a fala do Wagner. Hoje não assisti a sessão da Câmara Mirim inteira, mas assisti uma parte, né, e queria parabenizar a vereadora Lívia pela maturidade nas palavras, né. A gente vê que a vereadora tem uma postura realmente madura e usou muito bem as palavras na sua explanação de hoje, tanto falando do esporte, né, como também falando do financiamento. Então fica aqui, se ela estiver nos assistindo, meus parabéns pela maturidade, vereadora. Também queria parabenizar a Escola Dom Afonso, porque sábado aconteceu um campeonato de xadrez, né, o dia do xadrez lá. Eu, infelizmente, não consegui estar presente, tive um imprevisto, mas eu tinha me planejado para ir. E eu vi pelas filmagens e eu, sinceramente, acho incrível, né? Eu também ensino xadrez para meus alunos e achei incrível essa iniciativa, que deve, sinceramente, na minha opinião, a partir de agora, fazer parte do calendário da escola e também servir como exemplo, né, para todas as outras escolas também. Então, parabéns a todo o corpo de diretoras, professores e também os alunos que participaram, pais e alunos lá. A respeito da indicação do vereador Ednei, da proteção na ponte do Rio Farias, eu lembro que eu lembro de fazer essa indicação, né, esse pedido, e já faz mais de 2 anos, né, esse pedido daquela ponte, aquela proteção lá já faz um tempo que está caída, né, e acaba que não tem tanto tráfego de pessoas a pé, enfim, mas é necessário que se faça, né? Uma criança pode cair ali e pode causar um dano grave, né? Mas eu quero chamar a atenção para outros 2 locais também, como também aqui o parquinho da nossa Praça Central. Aqui tem uma proteção que há um tempo atrás um carro bateu, arrancou alguns pilares e até agora não foram colocados novamente, o canto esquerdo. Então, chama a atenção aqui para que o Poder Executivo possa ir lá e realizar esse trabalho. Também chama a atenção, ali em cima do Morro Zé Maneca, quem vai da praça para Santa Maria, para o Louro, também um guarda-rei, uma colocação de um guarda-rei ali, aquela curva ela é muito perigosa, se a pessoa se perde, vai e cai direto no rio. Então, são coisas assim que é um cuidado que a gente tem que ter com a cidade. Não adianta depois que acontecer alguma coisa ruim, né, a gente vir aqui e dizer, por que não fizeram? A gente está alertando antes de acontecer. São algo que tem que ter licitações em aberto de guarda-reis, de proteção nesse sentido, para que a gente faça isso com agilidade. Que é a palavra, vereador Peu. O vereador Léo, também me lembrei, era para ter comentado a ponto na nossa divisa. Ali passa muita gente de bicicleta na ponta da nossa divisa. E o cormão, como diz o dito popular, também está quebrado. Então, eu queria fazer essa Ariel, que é a ponta da divisa, que dá uma ajeitada, vai lá naquele cormão, porque ali vai acabando de cair uma pessoa dentro daquele rio. Obrigado pela parte. Então fica mais 3 pontos aí que a gente pode estar pedindo uma melhoria. Até seria interessante estar fazendo uma indicação, né? Peça a Marilene que faça para a gente para enviar ao executivo. A respeito da indicação do vereador Wagner de drones na agricultura,
Eu tive a oportunidade de ver isso acontecer lá em Abdon Batista, uma cidade muito menor que a nossa, deve ser 1/3 de Antônio Carlos. Um amigo meu tem um drone, né? Ele tem um drone que ele investiu e hoje, né, inclusive ele é vereador lá também, né? O Alfredo Palavro, amigo pessoal, e ele presta esse serviço hoje. Hoje a fonte de renda dele, né, uma das fontes de renda dele é prestar serviço com drone. Então ele comprou um drone, o drone é gigante, né, muito grande, e os agricultores entram em contato e ele vai lá e passa, pulveriza o veneno, remédio, inseticida, o que for necessário. Então é um negócio muito bacana. Então, parabéns pela iniciativa. E não sei como que faria isso, mas acho que é uma questão bacana de ser levantada, pelo menos para o debate, né? Também, na semana passada, né, eu tive visitando, junto com os outros com os vereadores, Pio, Ednei e Wagner também, estivemos visitando os parquinhos e as áreas de lazer aqui da região central, né? Estivemos no parquinho do loteamento João Bernes, estivemos nas áreas de lazer do Residencial Bremen, estivemos no parquinho e na pista de skate da Rua São Francisco, estivemos no parquinho da Rua Oswaldino Hoffmann, estivemos no parquinho e na nossa Praça Anchieta, que é a Praça Central, né? Estive depois na Rua Benjamin Có, que tem um parquinho lá também. Estivemos na Praça Brasil, que também tem uma área de lazer. Todas essas áreas de lazer na região central do município, né? E a gente pôde observar uma coisa, né? De todas essas áreas que eu acabei de falar, a Praça Central estava bem cuidada, né? Porque tem 2 servidores da prefeitura que são responsáveis por roçar e fazer a manutenção adequada. E também tem um espaço locado ali que também acaba fazendo a limpeza e manutenção. A Praça Brasil estava bem roçada, né? Estava bem cuidada também, porque a empresa Goulart hoje faz a manutenção daquele espaço. Do Residencial Bremen, tinha uma pessoa que fez a roçagem e estava bem cuidado também. E da Rua Benjamin Có, o parquinho também estava bem cuidado. Mas da rua aqui do loteamento João Bernes, onde tem o parquinho e a academia ao ar livre, estava com mato, com lâmpadas queimadas, com a gangorra quebrada e, sinceramente, assim, ó, a infraestrutura, eu peço mais 30 segundos para terminar, um minuto para o presidente. Mais 1 minuto cedido ao vereador Leonardo. Estava a estrutura quebrada e o mato que, sinceramente, inviabilizaria as crianças estar brincando, né, naquele local. Na Rua Oswaldino Hoffmann, mesma situação, no parquinho, estava um monte de madeira jogada, também causando maior desconforto para as crianças estar brincando. Na pista de skate ali, no parquinho também, na pista de skate, acredite se quiser, gente. Coloca as fotos para mim, por favor, rapidinho. Um rato morto dentro do lixo. Água ali parada. O lixo, nem um saco é colocado. Então, essa manutenção, não adianta a gente ter essas áreas de lazer aqui no centro e não ser cuidado. Precisa ser feita a manutenção adequada. A pista de skate, ela já deu problema na iluminação, não sei o que aconteceu, se foi o disjuntor, se foi a iluminação, mas ela não acende mais à noite. Não acende mais, então não adianta uma área de lazer daquela o pessoal poder estar utilizando, sendo que se não tem um cuidado adequado do poder público, ela não pode ser utilizada. Então, seria isso essa noite. Peço que faça as manutenções, por isso fiz uma indicação formal. Eu peço que essas áreas que eu acabei de mencionar sejam feitas as manutenções adequadas para que a população possa estar utilizando. Obrigado, vereador. Não temos mais ninguém inscrito nas explicações pessoais, agora passamos para a ordem do dia. Temos um projeto para ser lido, debatido e votado, então peço que o vereador Leonardo, primeiro secretário, faça uma leitura do projeto. Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2023, dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção e Conscientização do uso da podologia para o controle de doenças diabéticas ou pés diabéticos e da outras providências.
Wagner Luiz Có, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, do Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado e autorizado a instituição do Programa de Prevenção à Saúde dos Pés Diabéticos na Rede Municipal de Saúde de Antônio Carlos. Artigo 2º. O respectivo programa visa prevenir, diagnosticar e tratar os diversos tipos de patologias e lesões que o cidadão, em especial o diabético, possa apresentar nos pés. Parágrafo único. O cidadão que for diagnosticado com qualquer tipo de patologia e lesões nos pés diabéticos deverá ter acesso aos serviços especializados de podologia com a finalidade exclusivamente terapêutica, nas unidades básicas de saúde ou em estabelecimentos conveniados. Artigo 3º. Compreende o serviço especializado de podologia e atendimento com profissionais qualificados e graduados, os quais prestarão atendimento clínico, de emergência, de orientação que poderá ser oferecido na própria consulta ou em forma de atividades educativas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua aplicação, revogando-se as disposições em contrário. Wagner Luiz Có, vereador. O projeto está em discussão. O vereador que quer discutir, inscrevam-se. Como não está aparecendo, deu um erro no sistema, pediria que quem queira discutir possa pedir a palavra. Boa noite, presidente, Boa demais noite. vereadores, vereadora. Cumprimentar aqui o público presente, o Samuel, vereador Mirim, sempre bem participativo com a sua mãe. Seja sempre bem-vindo nesta casa. E também aos internautas que estão conectados conosco nesta noite. Presidente, como relatora deste projeto, é um projeto muito bom, termos isto na saúde, né, os pés diabéticos. Inclusive, acompanho uma pessoa que perdeu metade do seu pé por não saber que era um pé diabético, mas graças a Deus ele está bem. Então, eu peço para que tanto a minha bancada quanto a do P também seja favorável à aprovação deste projeto. É muito bom ter ele incluído na nossa saúde de Antônio Carlos. Mais uma conquista de grande valor. Obrigado, vereador. Como autor do projeto, também em me manifestar, só em caso de desempate votarei, mas é um projeto que fui procurado por algumas pessoas que têm pés diabéticos e também por algumas pessoas que trabalham na área da podologia. A gente tem, em média ou estimada aqui no nosso município, que nós temos 5% da nossa população que tem diabetes. Então, é um valor a ser considerável que nós devemos tratar e buscar algumas alternativas para essas pessoas. A gente sabe que a diabetes por si só ela acaba com as pessoas, mas o pé diabético para uma pessoa que você escuta um amigo ou até um parente que vai ter que passar por um processo de amputação, choca não só a pessoa, mas choca toda uma família e uma cadeia. E os impactos na saúde, isso é notável. Então, invisto isso, tentei fazer alguma forma, tentar contribuir com isso. Fiz uma indicação, mas não tive resposta e não tive providência. Então, propus o projeto. O projeto é de cunho importante para que seja feito conscientização e algumas prevenções também, né, com a utilização desses profissionais para que, de uma certa forma, consigam trazer a dignidade para essas pessoas com pés diabéticos. Então fica aqui, peço que todos os vereadores acompanhem o voto da relatoria da vereadora Anice. Não temos mais ninguém para discutir. O projeto está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Agora, antes de findarmos a presente sessão, gostaria de convidar o vereador Mirim Samuel para que faça uma explanação a respeito, também solicitado pelo vereador, para que faça uma explanação sobre a sua ida e dos demais vereadores a Brasília.
Boa noite ao presidente Wagner Luiz Cor, aos noite, demais Samuel. vereadores e vereadoras aqui presentes, aos funcionários desta casa, ao público aqui presente e a quem nos assiste pelas redes sociais. Eu queria agradecer à Câmara de Vereadores e a seus funcionários por nos dar o suporte para a Câmara Mirim, participar do projeto plenarinho e assim irmos a Brasília, conhecer e aprender sobre a capital do país, sobre a Câmara dos Deputados e o Senado. Foi muito legal assistir ao trabalho dos deputados e senadores, poder conversar com alguns deles e experimentar ser deputado por algumas horas. O passeio pela capital do nosso país, visitar museus, a Catedral de Brasília e a Esplanada dos Ministérios foi uma experiência marcante. Por isso eu registro aqui minha gratidão a todos que de alguma forma nos ajudaram, em especial aos funcionários Elisa, David e Jusilene, que nos acompanharam e cuidaram para que tivéssemos o melhor aprendizado possível. Obrigado pela atenção e boa noite. Obrigado, vereador Mirim Samuel. Solicito que o vereador Ednei faça uma oração para findarmos essa sessão. Senhor, nós te damos graças por esse encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldade. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Fazer que cresça entre nós o espírito fraterno. Tenhamos um só coração e uma só alma, e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Declaro encerrada a presente sessão, marcando para a próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, dia do nosso município. Então, nessa casa haverá uma sessão solene em comemoração ao aniversário do nosso município. Então, todos estão convidados para estarem presentes nessa casa às 19 horas. Uma boa noite a todos.